E aí, família? Tudo certinho aí? Tudo bacana? Tudo top? Tudo 10? Bom dia! Terça-feira, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para o nosso compromisso diário, que é de meditação da Palavra de Deus, e eu prefiro dizer que é de explosão da Palavra de Deus aqui pela internet. O convite agora é, antes da gente começar, antes de eu ler o Evangelho, me ajuda a divulgar isso, me ajuda a evangelizar. Se você puder mandar pelo menos para um grupo que você tem aí, com um monte de gente que tem interesse em saber um pouquinho mais do Evangelho, da Palavra de Deus, você já me ajuda muito nessa missão. Hoje a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Eu vou lendo daqui e você me acompanha daí. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos bater um papo sobre esse Evangelho. Eu acho muito interessante falar um pouco sobre isso, porque Jesus, ele vem deixando claro nesse momento de Quaresma para nós refletirmos algo do nosso interior. É óbvio que ele está dando exemplos aqui de outras pessoas. E é difícil a gente ler esse Evangelho e a gente se encaixar no exemplo ruim que Jesus está dando. Como que eu vou chegar e falar que eu sou o cara que fico me exaltando, ou me achando, ou me colocando num lugar que está acima das demais pessoas? É muito complicado a autoavaliação nesse ponto, de me colocar acima das demais pessoas que eu convivo, que eu sirvo, que eu, sei lá, estou no meu trabalho, na minha paróquia, na minha comunidade. A gente sabe que tem várias pessoas aí que se intitulam maior. Eu posso dar um exemplo para você do trânsito de Campo Grande. Todo mundo fala que o trânsito de Campo Grande é muito ruim, que as pessoas dirigem mal, que dá um trabalho, mas nunca ouvi falar de alguém que tenha se assumido que é um mau motorista. Nunca. É igual nesse Evangelho. É o exemplo desse Evangelho. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que se intitula soberbo, que está por cima do outro, que se coloca numa situação por cima, assim, sabe? Que espera o aplauso, que chega um pouquinho mais cedo na missa para sentar no lugar da frente, levanta a mão para rezar e pede aplauso. Daquele cara que serve em lugares que chamam a atenção dos demais e isso inflama o seu ego. Eu nunca vi ninguém se intitular sendo essa pessoa. Então esse recado é para você hoje, que se coloca numa situação de pequeno. Continue assim. E para de olhar para o cara que faz isso. Deixa ele de lado. Continua servindo. Continua adorando a Jesus através do seu serviço, irmão. Continua se humilhando que você será exaltado. Não perde o foco da cruz.
Deixa de lado essas pessoas que você pensa que são um pouco mais soberbas do que as demais. Porque só assim que essas pessoas que são soberbas se colocaram no lugar delas. Existe um ditado, ou uma frase, ou uma colocação que eu ouvi de uma pessoa que nem é católica, que diz que a nossa vida precisa estar sempre em sintonia. O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz precisa bater. E geralmente precisa bater com os ensinamentos de Jesus. Não adianta nada a gente falar algo, fazer outra coisa e pensar diferente de tudo isso, só para nos colocarmos numa situação acima dos demais, para que o nosso ego seja inflamado e não o nosso coração seja abençoado. Entende o que eu estou dizendo? Jesus não quer nem saber o cargo que você ocupa na tua paróquia, bicho. Ele não quer saber se você é líder de grupo de oração, ou se você é líder de acampamento, ou se você é coordenador do banheiro, do papel higiênico do banheiro. Jesus quer saber se você tira o sorriso de alguém. Jesus quer saber o tanto que você abraça alguém. Jesus quer saber se você matou a fome de alguém. Jesus quer saber se você se coloca à disposição do outro para servir. E esse se colocar à disposição do outro para servir é se colocar abaixo dessa pessoa. Lá no pequenininho, e não servir e ficar se achando por isso, postar no Instagram que tá fazendo. Enfim, acho que eu fui muito claro que nós devemos ser cada vez mais servos de Jesus, fazer de fato o que ele fazia, entender qual é a mensagem que ele veio passar. Foram só 3 anos de fama, não é possível que a gente não aprendeu. Um beijo, uma excelente quarta-feira para você amanhã. Deus te abençoe, que as coisas aconteçam na sua vida e que a quaresma seja um motivo, um ponto de reflexão para que a gente volte a servir, para que a gente volte a ser mais de Jesus, para que a gente volte a ser pequeno. Deus abençoe.